Estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos. E no programa de hoje vamos discutir a conjuntura brasileira, nesses primeiros dias aí do novo governo de Jair Bolsonaro. E para fazer essa análise, teremos aqui a presença do nosso presidente aqui do Instituto, Nildo Orix, e o professor Valdir Rampinelli. Então, começamos aí com o Valdir. Valdir, o que se pode dizer aí desses primeiros dias do governo, né? Que tem sido bastante tumultuado na medida em que se diz uma coisa, se volta atrás, se colocam uma notícia, vira um balão de ensaio, aquilo não se confirma, enfim. Como é que vocês estão vendo esses primeiros dias? Eu penso que o governo de Jair Bolsonaro tem três grandes eixos. E, a meu juízo, ele vai fracassar nos três. E fracassando nos três, é bem possível que ele não termine o mandato. O primeiro eixo é um eixo conservador nos costumes. O que isso significa? A escola sem partido, onde ele pretende passar a teoria criacionista, que será rechaçada pelas crianças, pelos professores, e a questão de gênero, que também será rejeitada. Por quê? Porque a sociedade, quando conquista determinadas coisas, ela não volta mais atrás, por mais que você force e crie leis. Então, está destinado ao fracasso. A própria discriminação às minorias sexuais, que é uma conquista de todos os grupos, isso será derrotado. Portanto, no que toca a costumes, este governo vai fracassar rotundamente. E é um governo que aposta muito nos costumes conservadores. Também vai fracassar, a meu juízo, na economia ultraliberal que ele defende. Porque, claro, vai causar um estrago muito grande, principalmente nas privatizações. Isso significa que o Estado vai sair da vida das pessoas. Mas as contra-reformas que ele pretende aprofundar, principalmente a da Previdência e a trabalhista, a da Previdência com a capitalização, imitando o que o Chile fez e empobreceu a sua população, a trabalhista retirando direitos, vai fazer com que o povo, em algum determinado momento, vá para a rua. E nós vamos ter no Brasil grandes manifestações de rua contra o governo de Jair Bolsonaro. Inclusive as próprias pessoas que votaram nele, que não são todos protofascistas, que não são todos reacionários, vão se dar conta do equívoco que cometeram. E o mercado, que fica nervoso e fica calmo, e ele atende às necessidades desse mercado, permitir que o capitalismo avance e a acumulação aconteça. Portanto, sempre que o mercado está contente, o povo está ralado. Mercado satisfeito significa povo sem direito. E o terceiro eixo do governo Bolsonaro é o alinhamento aos Estados Unidos. Sempre que o Brasil se aproximou dos Estados Unidos, se distanciou da América Latina. E o contrário é verdadeiro. Aproximar-se da América Latina significa estar longe do império. Bom, historicamente, na nossa política externa, já tivemos a experiência de estar alinhado com os Estados Unidos quando, em 1964, adotamos a política externa de interdependência continental. O que isso significou para o Brasil? Um fracasso completo. Portanto, é preciso aprender com a história e não repetir os erros. O que significou naquela época isso? Em primeiro lugar, nós adotamos uma política externa anticomunista, tanto é que se via comunista brotando do solo, como cogumelos depois da chuva. Rompemos relações diplomáticas com Cuba,
apoiamos a intervenção na República Dominicana, apoiamos a guerra do Vietnã, na Organização dos Estados Americanos apoiamos os interesses dos Estados Unidos e adotamos uma política subimperialista regional, tanto que um dos ditadores, Ernesto Geisel, entendeu o erro da política de interdependência continental e criou o quê? A política de pragmatismo responsável, que é um avanço dentro da ditadura militar. Bolsonaro está atrás do pragmatismo responsável. Portanto, não tenha dúvida, será um fracasso o seu governo com esses 3 eixos. Nildo, e tu como estás observando esses primeiros dias? Eu acho que tem uma oscilação na interpretação, a ausência de uma análise crítica e, sobretudo, a ausência da análise marxista das classes sociais. É preciso dizer, Marx não inventou as classes sociais. Liberais como John Stuart Mill trabalham o tema das classes sociais. Mas a falta de uma análise marxista das classes sociais levaram a um erro e estão levando a outro. O primeiro erro era supor que nós íamos amanhecer no primeiro dia de janeiro de 2019 com Hitler no Planalto. Lembram aquela histeria total, coletiva sobre o fascismo? Chegou o fascismo e o fascista e não sei o quê. Que era uma declaração de impotência e infantilismo total, sobretudo do pragmatismo, do progressismo e de uma atitude pragmática na política. Isso está se dissipando com um perigo. Não é que não possa evoluir para tal. A outra é supor que o governo Bolsonaro é uma coleção de erros, porque toma medidas de volta atrás, como se o governo de Temer, o governo de Dilma e de Lula e de FHC não tivesse sido assim. A coisa que mais me espanta é a falta de memória de políticas que se tomaram, que se anunciaram, que errava, que voltava atrás, que tentava corrigir. Como se nós estivéssemos num paraíso de políticas públicas quase perfeitas e agora entraram os amadores. Essa é a interpretação basicamente petista, porque parece que o petismo virou uma razão de Estado. Eles sabem como administrar. Isso era a concepção básica dos tucanos. Os tucanos diziam, o petismo será um desastre. E o petismo se especializou em ser mais eficaz em administrar a ordem burguesa que os tucanos. Por isso demoraram 13 anos. Ambos, o sistema petucano, que foi varrido devidamente nas últimas eleições, para a lata do lixo da história, supõe que agora chegaram os amadores. Os amadores no MEC, os amadores na saúde, os que não entendem de políticas públicas, os que cometem erros, e que o Bolsonaro é um trapalhão. Outro erro. Esse governo tem rumo em 3 ou 4 questões essenciais. A primeira é o ultraliberalismo de Paulo Guedes na economia e nos assuntos de Estado. Isso está avançando a passos largos, avançando com consistência. E o que o governo faz para ocultar? Fica discutindo se os meninos devem vestir azul e as meninas rosa. Isso é tudo quinquilharia, quinta categoria. O fundamental são os assuntos de economia, de Estado, ideologia e política, do sistema político. Então, está avançando cada vez mais a agenda ultraliberal. Ela implica em desnacionalização da economia, aprofundamento da dependência científica e tecnológica, com graves consequências para emprego, renda, finanças públicas, etc. E o ajuste está comendo solto. E quem vai viabilizar junto com o Paulo Guedes são todos os governadores e os prefeitos das grandes capitais. Porque já é um toma lá da cá. Haverá recursos para governadores desde que eles redefinam o status do serviço público, acabando com a estabilidade no emprego, modificando os termos da Previdência Social, aumentando contribuições, diminuindo emprego, reduzindo concurso, debilitando o serviço público. Não há quem recupere, não há possibilidade de voltar a um keynesianismo antigo, sem dentes para morder, aquele keynesianismo do sistema petucano, petista, sobretudo, aquilo é um desastre completo, fracassou, não volta. Então essa proposta ultraliberal segue avançando. Segundo, o caráter repressivo do Estado e, portanto, o enfrentamento com 2 questões. A corrupção, em primeiro lugar, impotência completa, seletiva, comandado por Sérgio Moro, que vai eleger inimigos, entre os quais podem escrever os sindicatos. Haverá uma cruzada moralista contra os sindicatos.
Isso é decisivo. E a questão dos seus ministros, etc., vários deles envolvidos em casos de corrupção, denúncias, inclusive com o próprio Paulo Guedes. Esse é um segundo aspecto. E o terceiro, naturalmente, é a política externa, estou de acordo em geral com o Rampinelli, que é um alinhamento automático, uma subserviência completa aos Estados Unidos. O Brasil é apenas um apêndice da Embaixada de Washington. Esses três temas estão sendo tocados com determinação e com rigor pelo núcleo duro do governo. Ok, então a gente vai aprofundar um pouco mais essa discussão daqui a pouquinho no próximo bloco. Solo se mojaron y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor, vapor con viento no es nada, se va. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a conjuntura brasileira. Estamos comentando aí então sobre os pontos, né, que estão sendo tocados pelo governo Bolsonaro, e nesse sentido também acredito que a política que está sendo implementada pelo Jair Bolsonaro não tem nada de amadora, tem realmente direção muito clara e realmente surpreende a gente que as pessoas vão para as redes sociais, né, dizer, ai, tá acabando o INCRA, ai, tá acabando a reforma agrária, tudo isso estava dado que ia acontecer, né, então assim, a impressão que me dá é que há um despreparo, né, desses movimentos e dos partidos políticos deveriam estar justamente pensando em como enfrentar tudo isso, porque isso já estava colocado que iria acontecer. Um governo tomado pelos latifundiários, enfim, pelas forças realmente que dominam a economia mundial. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso assim também, né? Um pouco esse estupor que não, na minha maneira de ver, me parece totalmente sem sentido. Quando não é desinformação, é absoluta má-fé. Vamos ver esse negócio. Acabou o INCRA. Bem, acaso os governos petistas estavam tocando a reforma agrária? Dilma Rousseff assentou menos gente que Fernando Henrique Cardoso. Esses dados são do MST. Então como é que acabou o INCRA? Qual a importância? Se a reforma agrária já estava congelada. Com Lula, os assentamentos se reduziram. Dilma, vou repetir, assentou menos gente que Fernando Henrique Cardoso em 6 anos e ampliou o latifúndio de maneira idêntica, 6 milhões de hectares. Desculpe, 10 milhões de hectares em 6 anos, 15 milhões de hectares de ampliação da fronteira agrícola nos 16 anos de Cardoso e Lula. Então agora alguns vêm lamentar o fim da reforma agrária. Eu digo, ou é má informação, cinismo puro, ou é má fé. Porque estão querendo atribuir a Bolsonaro políticas que já vinham em curso. Não é que começaram com ele que ele anunciou e está fazendo. O problema era a mentirada anterior, no caso da reforma agrária. E podemos discutir outros tantos temas. Então, eu acho que o primeiro aspecto é isso. Falta um senso crítico em analisar o que foram os governos de Cardoso, de Lula, de Temer e o que será de Bolsonaro. Quando eu digo esse despreparo, essa ausência da interpretação marxista das classes sociais e do Estado, é isso que eu estou falando. Então as pessoas tinham que ter um mínimo de honestidade intelectual para admitir o fim do INCRA não é um desastre maior do que o congelamento da reforma agrária nos governos petistas. E no governo de Temer, que ninguém esperava nada, que era o vice de Dilma escolhido por Lula. Então parem com esse cinismo sem vergonha, de quinta categoria, que nós precisamos varrer daqui. Eu acho que esse é o aspecto. O segundo é supor que extinguir o Ministério da Cultura ou a Secretaria não sei do que. Qual a importância disso? As pessoas lamentam como se elas estivessem administrando o Estado. Veja
que quando tem esse chororô, esse mimimi, o que elas estão reclamando é a ausência de uma razão de Estado para a qual elas serviram até agora. E, sobretudo, que alimentava a ilusão perversa de que, através de políticas públicas, nós poderíamos redimir a violência contra os índios, a violência contra os quilombolas, a violência contra os camponeses, o assassinato sistemático de camponeses no Brasil. Não podemos. E mostrou essa ofensiva também, ideológica, de direita, em todas as áreas, mostrou o quanto era débil aquela ideologia, ou aquele programa que alimentava as ilusões durante as últimas 2 décadas. O Fernando Henrique, numa modernização absurda, perfeitamente compreensível, de aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento. O Lula, na mesma toada, naquilo que é fundamental, o capitalismo dependente rentístico não nasceu como um raio em céu azul. Foi longamente constituído durante Fernando Henrique, durante Lula, durante Dilma, durante Temer, e vai se aprofundar sobre Paulo Guedes, o epílogo disso. Então nós temos que ter essa noção de continuidade. Eu sei que é difícil para essa consciência ingênua que foi vigente até agora admitir isso, mas isso é um dado elementar da realidade. Isso não faço por conveniência eleitoral, porque não tem nenhuma eleição à vista. Não faço por conveniência analítica, porque não resulta em nada. É um dado elementar, tal como para respirar para viver preciso respirar. Eu acho que é isso que está faltando, esse rigor analítico e essa lucidez elementar que a esquerda revolucionária renunciou, supondo que a correlação de forças era adversa, e que o progressismo nunca teve. Foi só uma manifestação cínica, varrida para o lixo da história, e que não vai sair de lá. Não há desgaste de governo Bolsonaro que possa restituir as virtudes do sistema petucano e a república burguesa que continua podre. Aliás, há uma ilusão nisso, concluo com isso, Elaine e Valdir. E vocês, meus camaradas. Há uma fé religiosa no petucanismo que supunha que aquela oposição de petistas e tucanos ela tornaria a república virtuosa. É a mesma fé que Bolsonaro tem, que ele assumindo, ele dá virtudes à república. A república está podre. E nós temos que falar das instituições republicanas para ver como elas não podem mover mais moinho. E Bolsonaro está no centro dessa crise. Então nós temos que discutir o que o Bolsonaro vai fazer. E aí que está o nó da questão. E, sobretudo, o que nós da esquerda, do que sobrou da esquerda, temos que fazer. E uma das questões que me parece bastante interessante da gente discutir é justamente aquilo que já tocavas, Rampinelli, da questão moral, porque a gente tem visto que a mídia dá maior destaque a essas questões envolvendo moral, claro, né, do que, obviamente, as questões referentes à economia. São cortinas de fumaça que vão se colocando. Não que não sejam importantes, né? Porque mas são secundárias. Mas é importante que a gente também possa dizer para as pessoas o que está embutido aí. Quando, por exemplo, a própria ministra Damares, quando faz aquilo ali, que depois diz que é uma metáfora, o que tu não vê é nenhum jornalista dizendo, mas metáfora do quê, senhora ministra? Metáfora de uma educação cada vez mais débil, de uma educação emburrecedora. Quer dizer, então é preciso também que a gente desvele o que está por trás desses comentários moralistas. Rampinelli. Com certeza, porque a imprensa ajuda a alienar o povo. E nesta alienação, o governo Bolsonaro avança nas partes mais importantes, que é a economia e a aplicação de um receituário ultraliberal, que fracassará, porque fracassou em toda a América Latina e em todo o mundo. Agora, o governo Bolsonaro tem que ser enfrentado, não no parlamento, mas nas ruas, na organização popular, em todos os sentidos. Povo na rua enfrentando o governo Bolsonaro. E esse povo vai sentir o chicote pegando através das contrarreformas, que vão tirar direitos e vão tirar conquistas do passado. Por isso eu diria que o governo de Jair Bolsonaro é um governo protofascista. O que é um protofascismo? É um fascismo rudimentar. Ele não tem a capacidade que teve um Hitler, um Mussolini, um Franco. Gente que construiu uma nação dentro de um Estado totalitário
mas que sabia conduzir o povo dentro daquela visão. Jair Bolsonaro não tem essa capacidade. Não é um homem ilustrado, não é alguém que tenha visão para tanto, né? Quais são as características deste governo proto-fascista? Eu diria, a primeira, um ultranacionalismo. De direita. De direita. Mas só que nacionalismo fica levando bandeira dos Estados Unidos? Só que é um ultranacionalismo que, ao mesmo tempo, promete aos Estados Unidos bases militares, os militares nacionalistas se opõem e ele volta atrás. Mas é um ultranacionalismo que tem características de Deus acima de tudo, o Brasil acima de tudo, a bandeira, os símbolos nacionais. É um ultranacionalismo, eu diria. A outra característica é que todo mundo está contra ele. É um complô internacional. Então a mídia é contra, as urnas eletrônicas são contra, querem matá-lo na posse. E enquanto isso ele vai militarizando o seu governo. Tanto é que a farda aparece por todos os lados, principalmente do Exército. Observem que Marinha e Aeronáutica mais retirados. Inclusive, Marinha e Aeronáutica um pouco preocupados, porque o fracasso do governo vai levar o fracasso das Forças Armadas junto. E aí a Marinha e a Aeronáutica também vão. Uma outra característica é a xenofobia. Ódio ao diferente, comunidade LGBT, saiu agora do acordo da ONU em relação aos refugiados, contra os negros, contra os indígenas, enfim, a xenofobia. Uma outra característica é a negação da ciência. Tanto é que ele defende o quê? Criacionismo, morte aos marxistas, marxismo ligado ao iluminismo, à razão, à classe. Né? Então, a ciência passa distante disso. Quer dizer, um conservadorismo no que toca ao conhecimento, à pesquisa. Né? Isso é importante falar, porque quando tu renuncia à ciência, tu tá... digamos assim, dando mais força para essa dependência que nós vivemos, tecnológica, claro, política, enfim, de tudo. Não, e o pior, a ciência é substituída por um fundamentalismo religioso, aí é perigoso. Né? Depois, ele também defende também o militarismo, não o pacifismo. Né? É um governo autoritário, não é fascista, é autoritário, proto-fascista, que pode caminhar por uma situação mais complicada. Né? Machismo, um governo de homens, machos. Né? Enfim, é um governo que tem que ser enfrentada pela população brasileira, organizada, nas ruas. E eu te diria, este governo, apesar de ser proto-fascista, com todas essas características, com o povo na rua, ele treme. Não é no parlamento. Muito bem, a gente volta já já no próximo bloco. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo a conjuntura brasileira. Já falamos aqui de temas ligados à questão moral, religiosa e tal, mas queria então que a gente pudesse falar um pouco sobre dois temas que me parecem importantes. O primeiro deles é a questão da corrupção, né, que foi o grande mote que levou a toda essa movimentação aí de limpeza do nosso país e que levou a essa proposta de mudança consubstanciada aí no Jair Bolsonaro e que a gente está vendo no governo agora. Quer dizer, a maioria dos ministros envolvidos, a questão de nomeação de parentes, ou seja, a mesma questão de sempre. Né? E a outra com relação à saída do Estado, digamos assim, da administração de uma série de empresas com a privatização, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Eu queria divergir aqui do meu camarada Rampinelli no aspecto de permanência do governo. As grandes batalhas do governo nem começaram ainda. Ele vai começar essas grandes batalhas. Eu não acho que esse é um governo para terminar rápido. O que esse governo tem que fazer? Eu acho que é inexorável. A linha desse governo será tensionar com todas as instituições podres de uma república podre. Bolsonaro vai continuar tensionando. Contra o quê? Em primeiro lugar já está claro, contra o STF.
As bases eleitorais de Bolsonaro, os grupos mais ativos que deram sustentação à sua campanha, estão contra o STF, acusando o STF de tudo quanto é coisa. E grande parte daquelas acusações são verdadeiras. O que não pode agora é a esquerda ficar defendendo uma república podre. Igual defender a Globo, porque estão querendo... Isso vale para o STF como para a defesa abstrata da liberdade de imprensa. Ora, a imprensa mente sistematicamente. Seremos nós a defender essa liberdade de imprensa? Acaso isso é possível? Mas é o que eu estou vendo já se insinuar. Uma oposiçãozinha que é bom moça, que está saindo em defesa das virtudes republicanas do país. Onde existiu isso? Então Bolsonaro vai tensionar contra a imprensa, não tenha dúvida disso. Vai tensionar contra os tribunais, STF, e na medida em que o covil de ladrões, que é o Congresso Nacional, começar a sentir o desgaste de Bolsonaro, aquele covil de ladrões, esse é o problema. Os liberaizinhos estão todos aí, houve uma grande renovação do Congresso. Qual é a importância disso? Zero. Elegeu um monte de ladrão, canalha e bandido. Essa gente, pela direita, essa gente, parece que chegou um monte de Branca de Neves no Congresso Nacional. Entraram lá e agora vão limpar aquela instituição com projetos bons, emendas parlamentares, etc. Olha, isso é de uma ingenuidade, aquilo era um covil de ladrões e permanece um covil de ladrões. Na medida em que o governo começar a sofrer desgaste, o Congresso começa a ter mais poder sobre a política e sobre o governo em especial. E o toma lá da cá já está em curso. O primeiro toma lá da cá é o governo, vai liberar verba para os estados na medida que os estados fizerem o ajuste. É o velho toma lá da cá. É o toma lá da cá de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, de Temer, e está aqui dominante. Então, Elaine, o Congresso, ao contrário da previsão do Valdir, eu estou supondo agora que a saída de Bolsonaro, em função dos requerimentos da aplicação de uma política ultraliberal, é tensionar logo o que necessário contra o Congresso Nacional, que agora ele tem maioria confortável. Mas na medida em que o desgaste começar a ocorrer, a população começar a se desgostar do governo e o índice de popularidade baixar, o Congresso ganha peso. Segundo, contra o STF e a mídia. E a mídia, o Bolsonaro, as pessoas têm que entender qual a vantagem de defender Folha de São Paulo e Rede Globo. Eu fico pasmo, mas eu entendo, porque esse liberalismo de esquerda que domina aí, eles não são incapazes. Veja, agora o Bolsonaro vai contra as rádios comunitárias. Quem, senão o Lula, foi contra as rádios comunitárias? Violentamente. Fechou um monte de rádio comunitária. As pessoas têm que recordar minimamente. E eu quero dizer, o corolário dessa ofensiva, eu estou supondo que Bolsonaro vai encabeçar uma reforma política. O que significa? Aquilo que a FHC balbuciava, que Lula prometeu e que Dilma flertou, quem vai chamar isso na medida das exigências da política será Bolsonaro, que vai colocar o seguinte: precisa de uma reforma política para enfrentar esse sistema. Ele vai continuar, não é que ele está em campanha, é a única estratégia possível, eu observo. E ele vai chamar uma reforma política que era a bandeira de quem? Era a bandeira do PCdoB, era a bandeira do PT, era a bandeira do PSB. Chegaram, inclusive, a colocar a possibilidade de uma constituinte, numa que é situação uma de extrema... bobagem, que é uma loucura, um erro crasso. Aí o que vão fazer? Bolsonaro, na medida em que pretende buscar superpoderes, ou digamos, poderes especiais, para além do estado de guerra já previsto na Constituição, ele vai encabeçar uma reforma política contra quem? Contra o Congresso, contra o STF, contra a mídia, contra o próprio governo, para buscar poderes necessários para seguir até o fundo e até o fim com a agenda liberal. O resto é de... A imprensa, me permita só concluir com isso, Helena. Por que a imprensa valoriza a pauta dos costumes? Sabe por quê? Porque na reforma do Estado contra o povo e na economia contra o povo, a imprensa apoia o programa ultraliberal. Então resta para ela ser plural nessas questões secundárias. Eu digo secundárias, absolutamente secundárias. Rambinelli? Bolsonaro se elegeu com um discurso antissistema, tanto que pegou votos das várias classes sociais, tanto da classe alta como média, como populares.
Ele pegou de cima embaixo. Um discurso antissistema. O que significou a eleição do Bolsonaro? Uma crise, e eu diria, como a democracia burguesa é ineficiente. Isso aconteceu também nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. Então, nesta crítica contumaz que ele faz ao sistema, ele entrou e ganhou as eleições. E, principalmente, um ataque sistemático à corrupção, que o PT e o PSDB foram mestres nisso, nos seus governos. Agora, o Bolsonaro não vai dar conta da corrupção, pelo contrário, em 10 dias de governo, já a sua família e os seus ministros e as pessoas chegadas já começam a aparecer envolvidas em corrupção. Escandalosamente. Claro. O que acontece? Então, o pintor lá de casa, o cortador de grama daqui, que ambos votaram no Bolsonaro, já começam a dizer, ué, mas eles também são corruptos? Na verdade, Elaine, a corrupção é algo inerente ao sistema capitalista. Enquanto houver capitalismo no mundo, haverá corrupção. O que Mas ocorre... me permite, Valdir, é porque a gente participa como jornalista, a gente está em vários grupos aí onde circula muita gente que votou no Bolsonaro, e, por exemplo, na questão do filho do vice-presidente, não, do vice-presidente, né, que agora a culpa toda está colocada sobre o PT, que perseguiu o jovem durante anos em que foi um excelente funcionário no Banco do Brasil, e por isso que agora ele foi promovido, porque ele sofreu uma perseguição. Então, assim, ainda se coloca sobre o PT uma série de culpas, né? Elaine, isso é uma lua de mel que acaba logo. Você não pode ficar culpando sempre os governos anteriores para justificar os seus erros. E o Bolsonaro já começa a estar envolvido com corrupção. E os seus ministros e as pessoas chegadas. Então, isso faz o quê? Faz com que todas aquelas pessoas que votaram nele disseram: uau, não era isso que eu queria? E muitos já estão dizendo. Então eu não vejo o lance da corrupção como uma diminuição, não vai ocorrer. O sistema capitalista é intrinsecamente corrupto. Também, Rampinelli, mas você tem que atentar certamente para o fato de que se o sistema capitalista é intrinsecamente corrupto, e é de fato, porque o Estado é o comitê de negócios da burguesia, como disse Marx, o sistema político brasileiro é particularmente corrupto, assim como o sistema político estadunidense, assim como quero dizer, meus bens, meus queridos, meus amores, tem corrupção na Noruega, tem corrupção na Finlândia, e tem a Suíça lava mais branco, e a corrupção é própria mas nós temos que analisar a nossa corrupção, que ela está vinculada ao sistema político, e esse sistema corrupto não foi desmontado com a eleição do Bolsonaro. Claro. Sim, agora imagina nessas privatizações que virão aí, né, que eles estão anunciando aí mais de 100 privatizações, que inclusive já tem gente dizendo que nem tem 100 grandes empresas para privatizar, mas enfim, o que não vai rolar também aí, né? Claro. E, claro, não tenha dúvida, tudo isso vai aprofundar a dependência do Brasil. Eu diria, economicamente, em relação aos Estados Unidos, e ideologicamente ele quer colocar Israel como o Estado modelo para todos nós. Tanto é que a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, se ocorrer, o preço será alto. Não ocorrerá. Eu espero que não. Mas será alto tanto economicamente como ideologicamente. E é importante a gente lembrar, né, que já há muitos anos a Rede Record vem trabalhando na sua dramaturgia a ideia de Israel, quer dizer, todas essas grandes novelas que foram sucessos nacionais, os 10 Mandamentos, enfim, uma série de outras, elas trabalham com a ideia do judeu, o povo eleito. Então, assim, né, o próprio Edir Macedo, que é o grande chefe da Record, ele se veste como se fosse Salomão. E aí, Elaine, há uma ignorância total em relação à Bíblia, sim, principalmente ao Antigo Testamento, porque todos esses pastores... Ignorância de quem? Dos pastores. Também dos setores progressistas? Todos. Porque, da esquerda? Claro, porque todos nunca leram a Bíblia, porque acham que a Bíblia é uma coisa para a religião, mas... Não, veja lá, eles interpretam a Bíblia ao pé da letra. Exato. Por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias. A interpretação deste criacionismo é uma ignorância total.
Você tem que interpretar a Bíblia à luz da razão, da ciência, da pesquisa. Ou citando a nossa ministra como uma metáfora. Mas vamos lá para o próximo bloco. Só um pouquinho, já voltamos. Em sua juventude, Marx escrevia versos, adorava os antigos autores gregos e latinos. Afeiçoado à beleza e à expressão linguística. Eis a tese de Ludovico. Marx sentiu necessidade de um estilo literário para melhor expressar os conceitos sobre a realidade social e econômica. O Ludovico Silva é um autor que me chegou graças a um presente do meu amigo Nildorix, que me ofertou o livro chamado A Filosofia da Ociosidade. A partir desse presente eu fiquei alucinado, comecei a escrever, a ler o Ludovico, comecei inclusive a aprender a falar espanhol para tentar falar com o Ludovico. Ainda que sabendo que ele tivesse morrido e ele não ia me ouvir nas ruas de Caracas, mas mesmo assim eu aprendi espanhol para falar com o Ludo. E aí, Ludo, como é que está? A Barra, como é que está? O que tu tá achando da vida, da morte e do socialismo? E eu conversava com o Ludovico nas tardes borracheiras de Caracas. Eu fiquei louco pela obra do Ludovico, pela oralidade de seu estilo, porque é um espanhol magnífico. A juventude tem que ler o Ludovico porque ele escrevia bem e tinha consistência, ele tinha profundidade. Esse conceito de mais-valia ideológica, um amigo meu falou que era para ser o último capítulo do Capital. E meu amigo tem razão, porque aqui está o conceito que faltava na obra do Marx, que é o conceito de mais-valia ideológica, que justifica os interesses materiais da classe dominante. E isso daqui é, hoje, o mais importante na sociedade de classes, porque o operário sai da fábrica e vai para casa e liga o Faustão. Ele não saiu da fábrica, ele continua produzindo uma mais-valia, porém não uma mais-valia mais material, um óculos, um carro, mas não, uma mais-valia que é extraída da cabeça do trabalhador, um sequestro psíquico da sua cabeça. Está roubando o pensamento do trabalhador, assim como a mais-valia rouba o seu tempo de trabalho, rouba a sua vida na fábrica. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, falando hoje sobre a conjuntura brasileira e apontando também algumas questões relacionadas à América Latina, visto que a conjuntura brasileira tem aí, se esparrama, né, por essa conjuntura. Mas antes disso, vou passar uma dica de leitura para vocês, que é um livro da nossa coleção Pátria Grande, que é uma coleção pensada pelo Iela, né, que é um dos volumes, Socialismo ou Fascismo, do Teotônio dos Santos, um livro que não tinha sido traduzido ainda para o português, né? Embora tenha sido escrito lá pelos anos 70, foi isso, né, Nildo? 60. Os anos 60, imaginem vocês, mas que está super atual hoje dentro dessa discussão que se vive hoje no mundo, né, com a endireitização aí de vários espaços. Mas já que falamos aí da conjuntura brasileira, queria colocar uns pitaquinhos também da conjuntura latino-americana, porque a gente está vivendo agora aí mesmo, nas últimas semanas, a recondução do presidente Nicolás
Nicolás Maduro à presidência da Venezuela, depois de ter sido eleito com 70% dos votos em maio, e que está sendo falado em toda a mídia brasileira e latino-americana e mundial que ali é uma ditadura e papapá, aquela velha conversinha de sempre. E que, inclusive, já colocou o próprio filho do Bolsonaro a dizer que é obrigação do Brasil defender o povo venezuelano e fazer a guerra contra a Venezuela. O que vocês me dizem sobre isso? Olha, sobre essa coisa do... O filho do Bolsonaro é o senador do Rio de Janeiro, Fluminense. Então não é mais filho do Bolsonaro, é um senador da República que tem que explicar a corrupção no seu mandato. As graves acusações. Primeira coisa, esse rapaz que chegou como se fosse uma noviça tem que se explicar. Mas eu quero dizer que não é o Queiroz, o problema do salário do filho do Mourão, são questões pequenas que a gente pode alimentar para mostrar o quanto são iguais para o povo, mas não pode estar centrado aí. As grandes questões relativas à política externa, se a gente sabe que o ultraliberalismo na economia, a redefinição do Estado no Comitê de Negócios da Burguesia de caráter ortodoxo e a reorientação da política externa são as questões essenciais, é claro que esse alinhamento automático com os Estados Unidos mostram várias coisas. Primeiro, a inépcia do corpo diplomático brasileiro. Eu sempre postulei que um dos órgãos mais proclives à subserviência a Washington e mais ignorantes sobre a história brasileira é precisamente o corpo diplomático. Na universidade e nos ambientes progressistas, reza um conto em que nós temos ali um corpo super profissional, capaz, etc. Ao contrário, isso é supor que o corpo técnico do Banco Central não é profissional, super profissional e super ultraliberal. Tanto é que Paulo Guedes tem dito, sabe o quê? Que se espanta da qualidade técnica do que ele está encontrando em Brasília. Gente liberal comprometida com o Brasil, que ele perguntou onde estavam. É a maioria absoluta. E o Estado significa que o sistema petucano nunca mexeu nisso. Os tucanos mexeram com a reforma do Estado, tornaram ele mais neoliberal. O petismo, a mesma coisa, de maneira suavecita. Fez a mesma mudança de maneira suavecita. Temer botou para quebrar e Bolsonaro botou para quebrar. Então veja, esse sistema da política externa, ele é incapaz de oferecer uma alternativa para essa ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela. Na política, as pessoas têm que entender isso. Se não há inimigos visíveis, é preciso criá-los. Isso é uma questão da política, seja de expressão religiosa ou de expressão mundana. E o comunismo vai ser sempre aqui o fantasma que ronda as consciências liberais, de direita e de esquerda. E o caráter religioso da política está no governo Bolsonaro como estava no governo petista. A Igreja Católica, vocês nunca escrevem, Frei Beto era assessor direto de Lula dentro do palácio com uma sala, duas salas distante do presidente. Em nome do combate à pobreza, à fome, etc. Era o mesmo caráter religioso. A Igreja Católica agora os evangélicos. Estão todos aí, nós temos que liquidar esse caráter religioso da política. Que as pessoas queiram praticar a religião como algo individual, absolutamente respeitável, ninguém pode tocar nisso, eu não me atrevo a fazer comentário sobre opções dessa natureza. Mas quando isso vem para o terreno da política, tem que passar motosserra, porque isso é implacável, percebe? Então, nós não podemos namorar com essa permissão neoliberal. E liberal de esquerda e liberal de direita. Uma interpretação marxista e socialista tem que colocar as coisas como elas de fato são. Então, a política externa, esse alinhamento automático, ele não tem base no corpo diplomático brasileiro, porque o corpo diplomático brasileiro está submetido a uma razão de Estado e é basicamente covarde. Ele não vai oferecer resistências abertas, exceto as tradicionais. E uma luta surda e muito bem educada, porque a diplomacia é cínica, bem educada. Esse é os salamaleques da burguesia, né? Então, uma ofensiva contra a Venezuela, ainda que interesse a Washington, tem um problema, né? Trump está cada vez mais complicado, está mais próximo do impeachment, tem o problema da composição do Congresso estadunidense, de todos esse imbróglio que está nos Estados Unidos, que não é uma situação fácil para ele. Então, a ideia de
moveu uma guerra contra a Venezuela, que foi aí praticada pelo escândalo, que é o Grupo de Rio, que já tolerou coisas absurdas na América Latina, não tem condição de prosperar. Mas é necessário como inimigo, né? O inimigo agora é a Venezuela, os bolivarianos, nós os bolivarianos. Antes era o Fórum de São Paulo, que era o lance fraco, agora o Grupo de Lima que é o que está... A propósito, o Fórum de São Paulo, eu estive nas 3 reuniões primeiras, que foram uma no São Paulo, uma em Cuba e uma na Cidade do México. É um fantoche na 5ª categoria, nunca serviu para nada. Mas as pessoas valorizam, inclusive aquelas que não conhecem. Não, é porque tem toda uma ideologia que vai sendo costurada via tudo isso aí. Eu estou de acordo com você, Elaine, mas veja, isso é que tem que criar um inimigo. Sim, inimigo sim. imaginário. Agora, eu não vou brigar contra inimigos imaginários. Valdir? Os filhos do Jair Bolsonaro têm colecionado asneiras e idiotices o tempo todo. O Flávio esteve agora nos Estados Unidos e usou o boné do Trump. Isso me fez lembrar, não só quando o Jair bateu continência para a bandeira estadunidense, mas quando Napoleão Duarte, presidente de El Salvador, foi aos Estados Unidos, escutou o hino nacional do seu país, o hino nacional dos Estados Unidos, foi na direção da bandeira estadunidense, pegou e deu um beijo. Isso era 1989. Bom, os Bolsonaro são os homens do beijo na bandeira dos Estados Unidos. Isso é a subserviência total. E claro, eles atacam a Venezuela porque a Venezuela não produz bananas. É o 4º produtor de petróleo do mundo. E os Estados Unidos consideram tanto o petróleo mexicano quanto o petróleo venezuelano estratégico e em momento de guerra. E diga-se, Valdir, e o canadense, o petróleo do Canadá, do México, da Venezuela, como um elemento de segurança nacional dos Estados Unidos. Tanto é que quando houve a guerra do Iraque, e o petróleo iraquiano não abasteceu mais os Estados Unidos, o governo mexicano imediatamente aumentou a cota para os Estados Unidos. Então, claro, a Venezuela e o México são produtores de petróleo. E os Estados Unidos veem isso como uma reserva estratégica em qualquer momento de crise. Obviamente que o governo da Venezuela é democrático, sim, foi eleito. Mas se cria a ideia, seguindo Goebbels, de que é preciso repetir 1000 vezes uma mentira para que ela fique. A mesma coisa se faz com Cuba, a ditadura cubana. Para quem não sabe, é o país mais democrático da América Latina. Se você quer entender, leia sobre como funciona a democracia cubana. O poder está embaixo, não está em cima. E o povo decide, por isso é democrático. Não interessa se tem só um partido. A democracia não reside no número de partidos, reside quando o poder está embaixo e não em cima. Então, essa campanha é uma campanha, obviamente, por causa da produção de petróleo da Venezuela. No que toca ao Grupo de Lima, é o cartel de Lima. Vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso. Quando esse grupo acaricia o chicote que lhe pega no lombo e o chicote que vem do Império e ataca os seus pares, no dia da manhã eles serão atacados também pelo Império. Então é de lastimar que inclusive países que deveriam ter mais independência, soberania, embora sejam governos conservadores, se prestem ao trabalho de Washington na América Latina para atacar a Venezuela. E Valdir, e o que significa na diplomacia o Grupo de Lima? Eu lembro quando tinha o Grupo do Rio. Sabe o que significa isso? Nada. Nada. Zero. É realmente espantoso. Não é nada. A gente tem que entender que isso vira toda essa loucura isso é parte aí. da política burguesa que não move o povo. Move. Move muito o povo. Move os eleitores do Jair Bolsonaro que se informam através das redes sociais do próprio. As redes não sociais através das mídias podem ser utilizadas pelo sindicato, pelos progressistas, pelos católicos de esquerda e pela esquerda revolucionária. Então está na mão de todo mundo. Em tese, porque a censura é graça. Não entro nessa conversa. Discordo, Elaine, sabe por quê? Porque isso tudo pode ser feito. Eu lembro o seguinte, a Central Única dos Trabalhadores
chegou a ter 1.300 jornalistas e nunca produziu um jornal nacional. Então agora vem me atribuir ao WhatsApp a vitória. Isso é verdadeiramente... Não está se atribuindo ao WhatsApp, mas não vamos dizer que não foi importante. Não, veja, o que eu quero chamar a atenção, Elaine, e a gente pode concordar nisso, é o fato de que tem muito mimimi nessa conversa, que tira o protagonismo do que a gente realmente tem que fazer. Essa que é a questão. O que é elementar? Então, elementar não é o salário do filho do Mourão. O elementar é o seguinte: qual é o nosso programa para enfrentamento concreto da pauta e agenda liberal? E qual é a nossa pauta? A nossa pauta que está destruída. Então, a esquerda precisa abandonar a posição de filhos ingênuos da democracia burguesa e assumir uma consciência revolucionária e socialista. Só uma observação, Elaine, é bom lembrar que o México se opôs ao Grupo de Lima. Sim, e que dá apoio, inclusive, ao presidente Maduro, que assumiu agora dia 10. Queria lembrar, né, que um dos grupos, né, aqui no Brasil que está sendo muito atacado são os indígenas, né, que já tem aí historicamente, e agora com mais força ainda, com toda essa gente que esteve esses anos todos tentando barrar as demarcações e rever as que já foram feitas, agora são poder. Então tem uma força que a gente não pode negar. E o que é importante da gente salientar aqui é a articulação desses grupos, né? Os povos indígenas imediatamente estão reagindo, já tem atos públicos chamados em nível nacional, já estão se manifestando internacionalmente, ou seja, o pessoal está atuando em consequência, né? Não estão lá chorando nas aldeias. Isso é que é importante da gente salientar e colocar isso como um importante caminho, né, para os grupos, os trabalhadores, enfim, todos esses que estamos sendo atacados nesse momento, de que é necessário uma atitude ativa, né, diante de todos esses ataques. Bom, eu agradeço aí aos professores Nildo e Valdir Rampinelli por mais essa participação e a gente volta, tá bom? Estamos em 2019, vamos em frente.